Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. O vereador do PSDB, Gilvan Passos, falou ao Jornal da Câmara sobre a proposta de emenda à lei orgânica do município, assinada por vários vereadores, que cria o orçamento impositivo. O projeto pretende destinar 1% do orçamento municipal em forma de emendas para a realização de obras nas várias regiões da cidade. Muito bem, então para você que acompanha o Jornal da Câmara, hora de a gente falar aqui de projeto de lei. No caso, um projeto que envolve orçamento, seria uma proposta de emenda à lei orgânica municipal, signatário vereador Gilvan Passos do PSDB e outros vereadores, que se trataria do orçamento impositivo, vereador. Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Vamos explicar isso para quem está em casa para entender esse projeto. Boa tarde a todos, eu que agradeço essa oportunidade de falarmos um pouco sobre este projeto. Da mesma forma que foi feito em Brasília, os senadores, os deputados federais, que sempre as emendas que o parlamentar tem direito, sempre foi o quê? Moeda de troca. Você vota favorável a isso, eu te libero uma emenda. Você vota isso, te libera essa emenda. Você não assina essa SEI, te libera essa emenda. Isso é um absurdo e Brasília já corrigiu essa falha. No início do ano, deste ano, o ano passado, final do ano passado, nós tínhamos feito um acordo com o líder do governo para que ele trabalhasse que todas as emendas de vereadores seria liberado, independente de ser oposição ou não. Por quê? Porque essa emenda é exatamente para a cidade, é exatamente para os bairros. E, infelizmente, isso não foi cumprido, não só com a oposição, como também com os vereadores de governo, da base do governo. Tendo em vista isso, nós apresentamos este projeto, vários outros vereadores, colegas, assinaram juntos, porque, independente do partido que está hoje no poder, amanhã pode ser o PSDB, pode ser o DEM, pode ser o PMDB, pode ser o PTB, enfim. Nós não sabemos, mas desta casa ela tem que ser independente. E este projeto é exatamente fazer isso, que esta casa seja independente. Ter 1% do orçamento para poder aplicar nos bairros, aonde assim cada vereador que representa aquela região poder aplicar esse dinheiro naquela região. Então, para que quem está em casa entenda bem, seria uma forma de obrigar o governo a repassar isso, em forma de emendas, 1% do orçamento municipal em forma de emendas, para que os vereadores, parlamentares pudessem ajudar nos bairros, para que pudessem se fazer obras, enfim, para que pudesse melhorar a região e também distribuído de forma igualitária. É isso? Interpretei direito, vereador? Exatamente isso. Independente, por exemplo, hoje quem está no poder é o PT. Então, independente de hoje só os vereadores do PT receberem, que não receberam também, independente, os outros vereadores também têm esse direito. E amanhã um outro prefeito agir da mesma forma. Com isso, essa casa se torna independente, né? Assim esperamos. Para que o vereador não fique aí, olha, se eu fizer isso, o prefeito não faz aquela obra. Por exemplo, nós estamos com 2 emendas liberadas pelo governo estadual, que foi pedido do deputado Ramalho, de 300 mil para uma área ali no Jardim Novo Ipanema, aonde por falta de documentação nós não conseguimos liberar o dinheiro. E pasme, Leandro, que isso é por quê? Porque não se tem o dinheiro para se pagar as taxas necessárias no cartório. Olha que absurdo. Então você imagine liberar as emendas. Então era isso, essa realmente você interpretou muito bem o que esse projeto quer alcançar. Agora, vereador, pensando de forma lógica, se evidentemente o governo sempre vetou esse tipo de emenda, não é diferente agora, possivelmente ele pode vetar o projeto quando chegar na mão dele, esse projeto de emenda à lei orgânica. E aí, o que vocês estão pensando em fazer? Em derrubar o veto. Nós vamos derrubar o veto e aí ele corre atrás do prejuízo. Aí cabe a ele recorrer para poder ver o que ele vai fazer, porque eu tenho certeza que esta casa ela vai derrubar o veto caso ele faça isso, que eu espero que ele não faça. Até para ele dar uma prova de respeito a esta casa. Nós estamos já no mês de setembro, praticamente nós estamos no final já do 3º ano do seu mandato. O ano que vem é o último ano e ele não pode vir para a reeleição. Então eu acredito o seguinte, que seria um modo dele dizer, olha, eu respeito esta casa e dar um exemplo até para que o próximo prefeito que entrar, independente de qual partido seja, possa cumprir essa lei. Vereador, está feito o apelo, está explicado o projeto, obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço esta oportunidade, já quero agradecer também a todos os vereadores que assinaram junto com a gente.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência se reuniu com representantes da Prefeitura na última sexta-feira. A pauta principal foi a extensão da gratuidade da tarifa de ônibus a pessoas com determinados transtornos mentais. Na reunião, o impacto financeiro da medida foi avaliado. Na Câmara já existe um projeto de lei do Executivo que trata do assunto, mas o texto ainda deve ser modificado. Integrante da frente, o vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, falou sobre a reunião. Essa reunião é uma continuação da nossa Frente Parlamentar da Deficiência, tratando especificamente da isenção tarifária. Hoje nós tivemos uma reunião aqui na Prefeitura com o secretário de Trânsito e Transporte, o secretário Atílio, mais o secretário Benê, representando o governo, a Secretaria de Governo, buscando chegar no entendimento com relação à isenção tarifária, quais as enfermidade e deficiência que pode compor essa lista de beneficiário. Estamos aí no impasse com relação ao custo, como nós estamos questionando que o projeto que a Prefeitura encaminhou não está contemplando todas as pessoas que eventualmente podem ser e devem ser beneficiadas pela isenção. Buscamos da Prefeitura um ajuste nesse projeto para que inclua outros códigos internacional de doença, o chamado CID, para que contemple as pessoas enfermas, as pessoas que realmente precisam da isenção tarifária e não da forma que o projeto foi encaminhado, contemplando muitas das vezes até o gago, qualquer coisa dessa natureza, que não tem necessidade. Definiu-se nessa reunião de hoje de que precisa saber quem vai pagar essa diferença do custo, qual a secretaria, se vai ter o contribuinte, enfim, precisou definir isso, mas antes dessa definição precisamos saber realmente qual é o custo e se essa adaptação do projeto vai impactar algum custo a mais. Então nós temos agora uma próxima reunião para o dia 25 na Secretaria de Trânsito, às 10 horas da manhã. Esperamos com as planilhas já definidas pelo diretor financeiro da Secretaria de Trânsito, que é o Rony, a gente chegue no ponto final e consiga daí encaminhar o projeto que está na Câmara para ter os pareceres necessários e a votação que seja em breve. Quais alterações significativas foram feitas no projeto até agora? Está tendo muita dúvida no projeto, mas os CID são vários, né? Então eu não teria aqui ponto a ponto para lhe dizer quais, que aí seria injusto dizer alguns e não contemplar outros, mas a gente está querendo deixar ele bem enxuto e bem objetivo para que não venha ter controvérsia. Eu fui um dos que disse que nós temos que ter inclusive o controle da administração por parte das perícias. A pessoa precisa da isenção tarifária, eu entendo que não pode ser o médico particular meu, médico de convênio, que pode dar esse tipo de laudo. Eu acredito que precisa passar por um controle interno, uma perícia por médicos do município, fica mais controlável no que diz respeito ao custo. Não adianta a gente abrir muito o leque, porque você sabe que não tem nada de graça, tudo alguém tem que pagar essa conta. Então a gente precisa fazer esse projeto de forma bem ampla e contemplando realmente aqueles que necessitam. Então eu acredito que a partir daí fica algo bem coerente, ao contrário da lei que já está em vigor há 20 anos e que tem muitos pontos negativos. O diretor financeiro da Secretaria de Transportes e Trânsito, Rodinei Minelli, disse que o projeto só pode seguir em frente depois que os devidos impactos da gratuidade forem levantados. A proposta que foi apresentada é a inclusão de alguns códigos de doença para quem faz tratamento com transtorno mental, né? Então a proposta que foi colocada na mesa hoje, que já vem sendo discutida pela Frente Parlamentar, é essa. O nosso papel, enquanto Secretaria de Transportes, é analisar qual é o impacto orçamentário desse novo segmento que entraria com benefício, né? Esse trabalho a gente já inicialmente começou a preparar, no entanto, os vereadores propuseram também a retirada de alguns códigos de doença que hoje já existem, né, no projeto de lei que está em discussão. Então, eu preciso só avaliar agora, a Secretaria, precisa avaliar qual é o impacto da retirada desses códigos que hoje estão contemplados, bem como a inclusão desses novos códigos. Então, esse trabalho vai ser feito agora internamente e no dia 25 nós teremos uma reunião de retorno na Secretaria de Transportes. E aí, depois desse levantamento, você acredita que é possível modificar o projeto, então, incluindo pessoas que precisam mais, digamos assim, e tirando pessoas que talvez não precisem ou precisem menos? O resultado vai nos dar esse norte.
se nós precisaremos realmente fazer uma adequação, se é possível incluir esse pessoal que hoje faz tratamento no CAPS, ou se isso vai fazer parte de um novo projeto de lei. Porque, de acordo com a lei do bilhete único, qualquer novo benefício que entrar no segmento de transportes, obrigatoriamente tem que ter a indicação da fonte de receita, né? Então, por conta disso, a gente precisa ter, antes de mais nada, esse resultado para poder, sim, dar os encaminhamentos. Depois do intervalo, conheça o projeto que pretende criar uma frente parlamentar para reivindicar o metrô para Guarulhos. Voltamos já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental, mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Qual é a diferença entre o papel da Câmara, da Prefeitura e da Justiça? Cada um deles é um dos 3 poderes que compõem o Estado. A Câmara de Vereadores é o poder legislativo no nosso município. Ela é responsável por elaborar as leis que regulam a nossa sociedade. Os vereadores também fiscalizam as ações da Prefeitura e votam o orçamento proposto pelo prefeito. Em situações específicas, podem julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. O Poder Legislativo Estadual é a Assembleia.
E o Congresso, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, é o Legislativo Nacional. Já o Poder Executivo Municipal é exercido pela Prefeitura com as secretarias e os órgãos da administração indireta. É o prefeito quem administra os bens e serviços públicos do município. O Poder Judiciário tem a função de garantir e defender os direitos, ou seja, promover a justiça resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade de acordo com as leis e com a Constituição. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. E até a próxima! As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões, para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Com o objetivo de discutir e reivindicar a instalação do metrô em Guarulhos, Dr. Vitor da Farmácia do PROS apresentou um projeto de resolução para criar uma frente parlamentar. Conheça mais sobre a iniciativa em entrevista com o vereador. Hoje o Jornal da Câmara vai conversar com o vereador Dr. Vitor da Farmácia do PROS, que é autor de um projeto de resolução que pretende criar a Frente Parlamentar Guarulhos Quer Metrô. Vereador, essa reivindicação da população por metrô já é algo bem antiga aqui em Guarulhos. Como que essa frente pode contribuir para aumentar essa discussão, para tentar viabilizar de fato o metrô aqui para a cidade? Nós estamos trazendo a discussão para os vereadores que são representantes do município, para que juntos possamos brigar, oprimir e fazer com que, pressionando o governo, tome realmente essa decisão de vir, porque já tem verba do governo federal, só que só vem depois que tiver a liberação, e ele tem o compromisso de buscar as liberações das licenças ambientais devidas para que dê continuidade à obra. Então já tem verba do governo federal e estamos aqui lutando junto com os vereadores que farão parte da frente parlamentar, justamente para que possamos pressionar mais ainda o governo que tome essa decisão, porque fica a briga política, governo estadual de um partido, governo municipal de outro, e acabam enrolando. E não tem mais cabimento. 1,5 milhão de habitantes praticamente, estamos à mercê do lado da capital e somos um quintal, mas um quintal sujo. Eles não dão atenção pra gente, então se faz necessária essa frente. E essa frente, qual vai ser especificamente o trabalho dela? Vai pensar em propostas para levar para o governo do estado, para o governo federal? Como que deve ser o trabalho da frente parlamentar? Será formada por parlamentares, mas também a sociedade civil poderá participar das reuniões? Como é que vai funcionar? Liderança, sociedade civis, os órgãos aí que são representantes de classes também, né? Vamos estar em contato com o CRF, que é do meu conselho, vamos estar falando com todos os representantes, OAB também, para que nos ajude e nos fortaleça para que nós tenhamos força para poder brigar mais ainda com o governo. Isso é uma luta antiga, já tem 2 anos que o deputado estadual Alencar Santana vem tentando sensibilizar o governo, inclusive foi feita audiência pública para isso, e nós teremos aqui, além de audiências, também formatando, trazendo mais pessoas, tanto da periferia, para que entendam, porque nós temos lá também uma briga do trem, da linha 13, do Jade, que está chegando até o aeroporto, que nós queremos levar para o Tabuão, São João, Presidente Dutra e
Bom Sucesso, que são mais 12,5 km, que já tem o compromisso do governo federal de liberar verba para que dê continuidade a essa obra, para poder atender melhor a população e nada melhor do que depois fazer o entroncamento aqui na Quarto Centenário, se for o caso de baldeação, ou levar até o Secap esse metrô para que se feche totalmente essa via férrea. O senhor está otimista quanto à aprovação do projeto? Já conversou com seus pares a respeito da frente? Há uma vontade de todos os parlamentares de participar dessa frente, pressionar o governo estadual, o governo federal? Tenho certeza disso. Ainda mais o pessoal da bancada do PSDB que tem. Eu estive no PSDB por um tempo e eu sei que existe um pouco de omissão em relação à cidade. Então o que a gente tem que fazer é pressionar todos e tenho certeza que todos os representantes, os companheiros aqui da Câmara Municipal estarão conosco nesse projeto para poder pressionar o governo. Porque a população clama por isso. E não está difícil, está bem próximo, só falta vontade mesmo. Muito obrigada, vereador. Que é isso, eu agradeço o espaço, saúde e paz a todos. O vereador do PTC, Toninho Magalhães Filho, quer criar e regulamentar na cidade o serviço de atendimento médico de urgência sobre motos. Mais conhecidos como motomédicos, a intenção é que esses profissionais consigam atender vítimas de acidente de trânsito de maneira mais rápida. Eles iriam aos locais de difícil acesso para prestar os primeiros socorros, até que a ambulância chegue. O próprio autor explica a proposta que já tramita na casa. Muito bem, para você que então acompanha agora o Jornal da Câmara, hora de a gente falar de projeto de lei. Você sabe que há um determinado momento aqui durante o jornal que a gente aborda os projetos de lei feitos pelos vereadores e que obviamente vão vir aqui a plenário para votação pelas comissões, plenário, votação e até a sanção do prefeito. Ao meu lado está Toninho Magalhães Filho, vereador do PTC, que lançou aqui o projeto da criação do Serviço de Atendimento Médico de Urgência sobre motos na cidade. Esse projeto que já está tramitando aqui na Câmara. Vereador, boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Vamos explicar um pouquinho esse projeto para quem está em casa. Pois é, essa ideia, nós fizemos uma indicação já há um tempo atrás, vendo a dificuldade que nós tínhamos na cidade, quando tinha um acidente num lado longe da cidade, e a dificuldade devido ao trânsito da cidade de locomoção do SAMU e das ambulâncias até o local. Então, esse serviço denominado de motomédico, agilizaria muito mais a vida dessas pessoas, que de acordo com uma estatística que nós fizemos um levantamento, vou até ler aqui, o tempo médio considerado ideal, de acordo com os parâmetros internacionais, para os primeiros atendimentos especializados é de 8 minutos. Então, assim, de acordo com o trânsito da nossa cidade, a gente sabe que para você se deslocar daqui do centro, por exemplo, até o Jardim Fortaleza, até o Pimentas, a gente leva um período muito maior do que isso. Então, a ideia desse projeto é a gente minimizar esse tempo, a moto cortar o trânsito, e isso nada mais não impedirá que a ambulância vá até o local para fazer a remoção também. Quer dizer, então é para agilizar o atendimento, ou seja, essa pessoa que estaria pilotando a moto seria um desses médicos que já teria ali o equipamento para atender a vítima. Ele seria, na verdade, um técnico de enfermagem, com treinamento específico na área de traumatologia, em acidentes, com os primeiros socorros também. E será orientado pelos médicos do SAMU, né, com todo o treinamento com os médicos do SAMU. A ideia é conseguir aplicar isso com a verba que a saúde já tem hoje. Sim, sem sombra de dúvida, na Secretaria da Saúde que irá aperfeiçoar tanto o treinamento como todo o material para esses profissionais. Você acha que é um projeto que o prefeito vai ver com bons olhos? Já tem alguma outra cidade do Brasil pela sua pesquisa, vereador? Tem, fizemos um levantamento na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, já é lei. Eu acredito, como já existe o serviço na cidade, a gente só vai regulamentar. Como já existe, a gente tornando ele lei aqui na cidade, ele não acabará com o serviço, né, que eu vejo como de extrema necessidade. Ainda mais para aqueles que já tiveram um problema de acidente, que é o meu caso, que eu perdi um irmão de acidente de moto, perdi o pai assassinado, e a gente sabe que às vezes esses 8 minutos, às vezes com a dificuldade do trânsito, às vezes pode ser fatal, né, com a dificuldade de locomoção até o local que a vítima está acidentada. Mas lembrando, né, vereador, que um serviço como esse não exclui, por exemplo, a presença da ambulância, que vai depois se deslocando, conforme o trânsito, evidentemente, apesar dos veículos de autoridades como polícia, ambulância terem preferência no trânsito, mas evidentemente vai demorar um pouco mais. Enquanto o médico da moto faz esse primeiro socorro, a ambulância vai podendo chegar ao local com tranquilidade, né? É isso, né, vereador? Então, justamente, está até aqui no parágrafo único, né? Não impedirá, está aqui, o atendimento previsto no caput desse artigo não impedirá o deslocamento da ambulância até o local.
Então só vai esse motomédico, vai até o local, presta os primeiros socorros, enquanto a ambulância está se deslocando até o local da vítima, né, para fazer a remoção até o hospital, sem sombra de dúvida. Eu queria também deixar aqui, fizemos um outro levantamento, que resultados divulgados pela seguradora Líder, empresa que administra o seguro DPVAT, afirma que se todas as vítimas de acidente de trânsito no Brasil reclamassem o seguro, teríamos o número de 6,25 mortos por hora e 25 inválidos, mas como nem todas as vítimas reclamam o seguro, os números são bem maiores, cerca de uma vítima a cada 30 segundos, segundo os dados do IBGE. Então a gente vê a dificuldade que nós temos hoje de acesso ao trânsito e eu acredito que vai ser de grande valia a gente tornar uma lei esse serviço de motomédico. E para que menos vidas sejam perdidas, a gente também espera que o projeto tramite aí com tranquilidade, que seja analisado pelas comissões, aprovado pela casa e principalmente que tenha a caneta aí de quem manda na cidade, né, que é o prefeito. Sem sombra de dúvida. Aqui na Câmara, na casa já tramitou com seus pareceres, né? Agora vamos trabalhar aqui em cima dos vereadores para que faça sua aprovação com a unanimidade aqui dos nobres pares e que o prefeito veja com bons olhos e sancione essa lei, assim como existe na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ok, obrigado por ter atendido a gente, vereador. Forte abraço, toma as ordens. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Tchau!